Tudo certo? Tudo tranquilo? Mais uma vez, um prazer estar falando com você, papai, o futuro papai, que está buscando se desenvolver, está buscando ser uma pessoa melhor, para através do exemplo ser uma pessoa melhor para seu filho. Então, a gente chegou até aqui, provavelmente tu já viu os outros, acompanhou as 10 lives, ou pelo menos um pouco delas, e se não acompanhou, no teu e-mail, na comunidade tem acesso, recebeu o link por e-mail e tem acesso. Então lá a gente falou sobre bastante coisa, já falou bastante sobre desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento dos pais. E esse foi um projeto criado por mim e pelo Lucas, do Sim Sou Pai. A gente está trabalhando em alguns projetos juntos e a gente tinha essa ideia de passar esse conhecimento e mostrar o impacto que tem isso para os outros pais. Então, me apresentando para quem não acompanhou, para quem ainda não teve a possibilidade de acompanhar, não acompanhou o vídeo anterior, eu sou Cláudio Carvalho, eu trabalho com desenvolvimento humano, sou treinador de pessoas e no decorrer dessa minha caminhada eu percebi que muitos obstáculos e muitas coisinhas que nos atrapalham na vida adulta, elas têm origem na infância. E aí nada mais correto, obviamente, da minha parte, do meu mundo, nada mais correto do que juntar essas duas coisas, o desenvolvimento humano e a paternidade. Então é desenvolver o homem. Em nenhum momento a gente tem a ideia de ensinar a ser pai. Em nenhum momento, porque cada um tem, a gente já falou bastante sobre isso e vamos falar ainda mais, cada um tem a sua criação, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua visão de mundo, o seu padrão de mundo. Então, cada um tem as suas vivências, né, suas experiências. Então, a gente não está aqui para ensinar a ser pai. A gente está aqui para ensinar, ensinar e mostrar, né? Mostrar e ensinar através de experiência, através de algumas comprovações científicas, que a gente pode ser uma pessoa melhor. E a gente só consegue ser uma pessoa melhor através dos exemplos, né? Os nossos filhos percebem isso através dos exemplos. E isso a gente falou já no vídeo anterior. A gente falou sobre as linguagens do amor, sobre a questão de afirmação. Mas voltando para a apresentação, deve ter acompanhado em perfil comportamental que a gente vai falar também ainda bastante. Eu sou comunicador, então o comunicador ele gosta de falar e aí ele é um pouco dislexo, ele vai indo por assuntos. Mas voltando. E aí por isso, se eu estiver olhando para esse lado aqui, preciso ter o meu planejamento justamente para não sair. Mas falando sobre esse projeto. Eu sou Cláudio Carvalho, treinador de pessoas, juntei com a paternidade, desenvolver o homem para ele ser um pai melhor. E aí no meio desse caminho encontrei um parceiraço que foi o Lucas, que é o Lucas do Sim Sou Pai. E ele é um entusiasta da paternidade também, né? Ele tem a filhota dele, a Júlia, lá, e aí a gente já falou bastante nas lives, né? Que a partir do momento que ele se separou, ele percebeu, ele teve um insight que a gente chama, né, de ele não podia, alguns passos que o pai dele deu, ele não gostaria de dar também. Não gostaria de ser como o pai dele foi em alguns pontos. E aí ele começou a buscar o desenvolvimento. Então percebe que a gente saiu de caminhos diferentes e acabou se unindo para criar mais esse projeto aqui, esse projeto tão legal, tão bonito, que sou suspeito para falar, né, mas tão bonito, que a gente está chegando e está conseguindo impactar muitos pais. E a gente falou sobre o efeito borboleta, né, muitos pais. E impactando o pai, a gente consegue impactar o filho, que ele vai ser um exemplo para a esposa, para os pais dele, para a família toda, e aí a gente cria o exército do bem. Então a gente bolou, além dessas lives, desse assunto, surgiu a ideia da gente fazer esse e-book. Então na descrição do vídeo consegue baixar esse e-book, se ainda não baixou, baixa, porque ele fala sobre as 5 linguagens do amor, que é como a gente falou no vídeo anterior, que é como se um exemplo, né? A gente falou sobre palavra de afirmação, quando a gente não conhece a nossa linguagem do amor, assim como quando a gente não conhece perfil comportamental, quando a gente não conhece valores, é como se a gente estivesse falando com os nossos filhos em outro idioma. E aí a gente percebe que muitos conflitos podem ser evitados com isso. Evitados até o conhecimento, tendo conhecimento, e não só tendo conhecimento, né? A gente colocando em prática. Como eu falei no vídeo anterior,
parabéns por estar aqui, parabéns por estar buscando conhecimento, por estar buscando se desenvolver. Mas nada adianta a gente só adquirir esse conhecimento sem praticar, sem colocar em prática. Então, durante as lives a gente falou bastante, bem forte na questão da ação, tanto é que todo final de live a gente tinha uma ação, as 10 lives a gente teve 10 ações para fazer. No vídeo anterior, a gente falou sobre palavras de afirmação. A criança que tem a linguagem das palavras, né, gosta a linguagem são as palavras, né? E hoje a gente vai falar sobre tempo de qualidade. E, mais uma vez, no e-book, na descrição do vídeo, não sei aonde que tá, mas na descrição do vídeo tá lá o e-book, baixe e leia. Então adquira esse conhecimento e haja também, e faça. Eu muitas vezes no meu desenvolvimento, lá no início, até hoje eu faço, muitas coisas que eu vejo, obviamente eu preciso testar, eu preciso fazer testes. Então, façam testes, haja, não apenas adquire esse conhecimento. Adianta durante as 10 lives a gente passou bastante conhecimento pesado, bastante conhecimento. No vídeo anterior da linguagem do amor, as palavras, a gente passou bastante conteúdo. Hoje a gente vai passar bastante conteúdo, questão de tempo de qualidade, e não adianta nada a gente absorver esse conteúdo e não fazer. Então, vamos falar sobre essa linguagem, mas vamos fazer. Viu esse vídeo? Ou uma coisa importante, uma das coisas importantes, água, a gente se manter, parece suco, né, mas é na garrafa de suco que eu tomo bastante água. Então, água, que a gente mantém o nosso cérebro hidratado, e aí se a gente perder, agora no próximo vídeo eu passo até o dado, mas se a gente diminuir, eu acho que 10% da nossa hidratação já tem um reflexo muito grande no nosso potencial, né? Então, água. E quando a gente escreve, quando a gente anota, a gente aciona áreas do cérebro, é um pouquinho de neurociência, né? A gente aciona áreas do cérebro que a gente não aciona... a gente aciona áreas do cérebro que a gente não acionaria se não estivesse escrevendo. Então, a questão de aprendizado, não só quando a gente está adquirindo conhecimento, que é nesse momento, mas quando a gente precisa fazer alguma coisa e colocar no papel, a gente vê de uma outra perspectiva, a gente tira da cabeça e bota no papel. E aí a gente vai falar sobre esse tempo de qualidade, vamos falar sobre anota bastante coisa, tudo que acha que é relevante para esse momento anota, e depois fazer uma perspectiva, né? Fazer uma reflexão de qual dessas partes eu não estou fazendo, qual dessas partes eu posso fazer, qual que é a linguagem do meu filho, qual que é a minha linguagem. Então a gente vai primeiro ter o conhecimento, a gente vai se avaliar, a gente vai ver qual a linguagem que eu gosto, e a partir do momento que a gente conseguir entender a nossa linguagem, fica muito mais fácil a gente entender o outro. Assim como num avião, numa turbulência, caem as máscaras, e qual é a orientação? Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e depois no outro. Porque se a gente não tiver com a máscara de oxigênio, não tiver oxigenação no cérebro, a gente não consegue ajudar o próximo. E no desenvolvimento humano a gente trata muito com isso. Então essa analogia já deve ter escutado, já deve ter visto eu falar algumas vezes. Eu vou seguir falando nela porque ela faz muito sentido. A gente não consegue ajudar alguém se a gente não estiver bem. E isso é muito de energia também, né? Então a gente não vai conseguir ajudar alguém. A gente tem que ser exemplo até nessa questão. A gente tem que estar bem para conseguir estar bem. Uma frase bem melosa, não sei se eu falei no vídeo anterior, mas nem nas lives, agora não me lembro se eu falei, mas a gente só consegue falar o que o coração tá cheio. Então a gente não consegue passar, a gente não consegue externar o que não tem no nosso coração. Ele não sai de uma forma verdadeira. Ele pode até sair, mas não é de uma forma verdadeira, e as crianças vão perceber muito isso. Então já falamos um pouquinho, vamos falar sobre o tempo de qualidade. As linguagens do amor, a gente falou ontem sobre as palavras de afirmação, tipo de um mapa, a gente saber como o nosso filho gosta de ser tratado. E isso é muito importante, né? Porque a gente percebe que quando a gente consegue atingir um nível digamos, de satisfação do jeito que eles gostam, e não só os nossos filhos, né? Mas o foco é esse, a gente consegue falar na mesma linguagem. Então, hoje é o tempo de qualidade. Isso eu falei no vídeo anterior, que o meu filho não tinha palavra de afirmação, mas um dos meus filhos, uma das linguagens do amor dele é o tempo de qualidade. Então, ele tem muito
Ele não é questão do toque físico. Se já baixou o e-book, já passando um spoiler, né? Spoiler, se baixou o e-book já vai ver as outras linguagens do amor, ou se já conhece a obra do Gary, que é baseada na obra dele, esse nosso e-book. Tempo de qualidade. E aí, o comunicador, eu estava falando sobre meu filho não tem palavras, não é palavra de afirmação, é tempo de qualidade. Então não adianta tu falar muita coisa para ele, tu elogiar, tu falar bastante coisa. Ele gosta do tempo, ele gosta de estar contigo, ele gosta de estar. Isso é a linguagem dele, né? Então tu quer dar tipo de um presente a outra. O presente pro meu filho não é um presente, uma coisinha. Ele até gosta, mas não é tão forte. O presente é o teu tempo de qualidade. Então, já passando o spoiler do que a gente vai falar hoje, que a gente vai falar nesse vídeo. Então, a gente falou em algumas lives que é o viver de propósito. Viva de propósito. E isso é muito forte em mim. E quando eu percebi isso, realmente é muito forte. É muito forte a questão de tu viver a tua vida como se fosse o último dia. Isso com família, né? Porque o beijo que tu vai dar no teu filho hoje, não querendo ser triste ou dramático, mas já sendo porque é a realidade, pode ser o último. O abraço que tu está dando no teu filho pode ser o último. A brincadeira que tu teve com o teu filho hoje pode ser a última. O abraço que tu deu na tua esposa pode ser o último. O amor que tu fez com a tua esposa pode ser o último. A ligação para os teus pais pode ter sido a última, pode ter sido o último abraço. Então vamos fazer de propósito. E isso está muito ligado com o tema de hoje, que é o tempo de qualidade. Vamos fazer de propósito isso. Vamos brincar com o nosso filho de propósito. E essa linguagem do amor, a gente vai falar ela como um todo. E se teu filho, tu identificar que o teu filho tem essa linguagem, então faça mais de propósito ainda, porque para ele é muito importante isso. É muito importante ele ter esse tempo de qualidade. Então vai brincar. Tem uma frase que já circulou pela internet diversas vezes, em meme, rede social e tudo mais, que é: um dia tu saiu para brincar com os teus amigos e foi a última vez e ninguém percebeu. E isso é muito forte, né? Porque quando eu vi isso eu comecei a analisar essa questão e a gente nem lembra de quando foi. Então tu saiu para brincar e foi a última vez. Não porque alguém morreu ou algo do tipo, não, porque a vida segue caminhos diferentes. Mas falando dos filhos, pode ser a última vez. Esse tempo que a gente está dedicando para eles, esse tempo que às vezes a gente divide, né? Divide o tempo com os nossos filhos e a gente não percebe que pode ser a última vez, pode ser o último momento com os nossos filhos. Então esse tempo de qualidade é muito importante para eles. Então, a gente está falando sobre as crianças que gostam de tempo, né? A gente fala sobre tempo na questão profissional. E isso é muito comum. A gente falou também comum e normal, né? Não vamos botar os dois no mesmo barco, né? Uma coisa que é comum, ela não é necessariamente normal. E isso não é normal, né? Isso com a quantidade de informação que a gente está tendo, está ficando cada vez mais comum, mas não é normal a gente estar dividindo tanto tempo. A gente está dividindo muitas vezes em muitas casas. Tu está dividindo o tempo com teu filho, tu está dividindo o tempo com a TV, tu está dividindo o tempo com o computador e dividindo o tempo com o WhatsApp ou com o Telegram ou qualquer outro aplicativo. Então a gente está dividindo esse tempo. Então a gente precisa, e uma das coisas que a gente falou também referente ao tempo nas lives é: as tarefas elas nunca vão acabar. A gente nunca vai acabar. Nunca vai acabar a tarefa. Sempre vai ter coisa para fazer. Em casa sempre tem alguma coisinha para fazer, no trabalho sempre vai ter alguma coisa, sempre a gente vai ter tarefa. A gente vai ter sempre tarefa. Não vai chegar aquele momento que a gente vai sentar no sofá e não vai ter absolutamente nada para fazer. A gente pode priorizar o momento de estar no sofá, mas sempre vai ter alguma coisa para fazer. Então o que a gente precisa é organizar. A gente organiza no serviço agenda de reuniões, agenda de visitas, a nossa agenda de negócios a gente organiza. E por que a gente não tem uma agenda para a família? Ah, Cláudio, mas isso é estranho, eu ter agenda para minha família. Que coisa estranha. Pode soar estranho, mas para mim é mais estranho ainda tu não ter tempo para tua família. Isso para mim é muito estranho. Eu faço muito esse exercício, eu faço bastante, que a gente comentou também, e quem me acompanha vai ouvir várias vezes, vai continuar ouvindo o Diário da Gratidão. E nesse momento que a gente está, eu fazendo meu Diário da Gratidão, em alguns momentos eu deito com meu filho para dormir, para agradecer o dia. Centralizar, que o vídeo estava meio fora.
Eu vi que quando eu tava fazendo a gratidão, eu disse, filho, vamos agradecer hoje pelo nosso dia, vamos agradecer pela nossa saúde, vamos agradecer pelas nossas brincadeiras. Em alguns momentos, ali, e aí é a questão de clareza, né? Vamos agradecer pelas nossas brincadeiras, e aí algumas brincadeiras não vinham. Não vinham por quê? Porque na correria do dia, e eu tô gravando esse vídeo, a gente está no meio de uma pandemia, então é bastante coisa. E eu ainda priorizo bastante, assim como a gente fala que o coração tá cheio, tudo isso eu faço. Tudo isso que eu tô falando para vocês eu faço, eu testei em mim, eu faço. Então eu priorizo muita coisa. E aí em alguns momentos eu chegava pro meu filho e eu queria agradecer, por exemplo, o jogo de bola, que ele adora jogar bola, e naquele dia eu não tinha jogado bola com ele. E aí o que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue melhorar. Então, naquele momento eu não estava escrevendo, não estava digitando, porque eu estava conversando, estava com ele. Então, não separar esse tempo, separar o tempo, né? Não compartilhar. E aí eu botava na minha cabeça mentalmente que eu preciso amanhã jogar uma bola com ele. E eu combinava com ele, filho, vamos jogar bola amanhã. E por ele ter o tempo de qualidade, é uma linguagem do amor dele, aquilo faz muito bem para ele. Filho, vamos amanhã nós temos que jogar bola. A bolinha tem uma bola do Superman. Ah, vamos jogar com que bola, filho? Vamos jogar com a bola do Superman, pai. Então amanhã a gente tem que jogar bola com a bola do Superman. E aquilo tá combinado. A gente colocou uma agenda, a gente colocou um compromisso e a gente vai colocar prioridade para aquilo ali acontecer. Então a gente precisa ter essa agenda. Eu não tenho a questão de agenda porque eu consigo me organizar em dar o tempo, em separar o tempo, né? Ó, o pai agora precisa trabalhar durante esses 15 minutos. Durante 15 minutos o pai precisa trabalhar e nos próximos 30 minutos a gente vai poder brincar. Mas a gente precisa. Aí, até para eles entenderem, né? A questão de. Ele não entende ainda a questão de relógio, a questão de horário. Mas, filho, quando o relógio tiver lá no 3 no 4 a gente vai poder brincar. O pai vai parar de trabalhar, a gente vai brincar. Então é priorizar a questão de agenda, né? Então, o que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue melhorar. Como eu falei no meu Diário da Gratidão, tem muito forte isso. Então, a gente tem que começar a ter tempo para priorizar e brincar com os nossos filhos, mas a gente só consegue ver muita coisa quando a gente começa de fora a observar. Observar muita coisa. E observar, ele é diferente de julgar, é a gente observar mesmo, né? A gente ter tempo para observar. A gente falou muito nas lives, tu olhar tua vida de fora, né? Tu conseguir sair e ver que tu tá sendo um ator. Tu é um ator da tua vida, né? O ator principal, mas tu é o ator da tua vida. E perceber, olhando de fora, eu acho que eu não faria desse jeito, acho que eu não faria daquele outro jeito, acho que eu não faria daquele outro jeito. Pegando um gancho, a gente falou muito sobre inteligência emocional nas lives. E aí a gente usa a questão de o que é uma pessoa inteligente emocional ou não inteligente emocional. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela tem alguns níveis, né? Eu posso ser inteligente emocional e em alguns momentos eu perder o controle. Mas o que é inteligência emocional? É quão fundo eu vou, quanto eu desço para depois ter que subir, quanto eu tô descendo. Digamos, tu perdeu a paciência, a gente falou muito nas lives sobre paciência também. Quando tu perdeu a paciência, tu vai muito baixo. Tu vai indo sem perceber, e quando tu percebeu, tu já falou coisa que não era para falar, tu já agiu de forma que não era para agir. Então, isso é uma das escalas da inteligência emocional. Ou tu perdeu a paciência, perdeu o teu controle naquele momento e logo em seguida, não, parou, isso aqui não sou eu. Isso aqui não é uma forma correta de agir. E uma das coisas que a gente falou é que eu fiz muito em casa, felizmente hoje eu não preciso mais fazer. A gente conversava com a esposa, a gente tinha acordos, né? Dependendo da situação, o que está acontecendo o que a gente está passando de ensinamento com essas ações, com essas atitudes. Se a gente não está passando nenhum ensinamento, essa atitude não tem nenhum sentido para ela existir, né? Ensinamento que eu estou passando é um ensinamento ruim, então vamos mudar. Então a gente só consegue ver isso com o tempo, observando, né? Olhando de fora. Será que está certo? Será que não está certo? Então vem muito a calhar com essa questão do tempo que a gente está falando. E a questão de tempo, tem uma palavra que ela está muito tipo mindset que a gente falou, não sei se foi no vídeo anterior ou nas lives, mas a gente falou, é uma palavra que está sendo muito batida e foi muito. Acabaram com o significado real dela, mas uma outra palavra é o mindfulness.
que é a meditação? É a calmaria, é tu te acalmar, é tu conseguir olhar para dentro. Eu não sei se você pratica ou não pratica, eu como um praticante sugiro que, que pratique, porque é uma calma, né? Até questão de ansiedade, ele diminui bastante, porque a gente percebe que é o poder do agora, um livro que eu comentei, né? A gente percebe do agora, né? Como é que eu estou me sentindo agora, quais são as sensações que eu tenho agora. E o mindfulness é foco, é a gente dar foco em alguma coisa. E aí vem muito a calhar com o tempo, esse gancho muito forte com o tempo de qualidade que a gente está falando da linguagem do amor, né? Se o teu filho tem essa linguagem como preferida, tu praticar o mindfulness é uma coisa incrível, né? Porque tu te desliga de tudo e tu foca em uma coisa só. Tu foca nessa. Tu tá brincando com teu filho, tu tá brincando com teu filho. Tu tá jantando com a tua família, tu tá jantando com a tua família. São momentos, né? Priorizar momentos, priorizar essas situações, né? É um momento único, como eu falei, vamos agir como se fosse o último. E pode ser que seja, infelizmente pode ser que seja. Então vamos fazer como se fosse o último, vamos fazer de propósito. Então o mindfulness ele ajuda bastante nisso. Esse tempo de qualidade, a gente focar nesse tempo. Então a gente já falou um pouquinho sobre tempo de qualidade. Se você baixou ou não baixou ainda, não esquece, na descrição desse vídeo tá o link para baixar o e-book. Lá tá detalhado, tá bem explicado essas linguagens do amor. Aqui eu falo um pouco sobre a linguagem, falo um pouquinho sobre outros assuntos referentes ao desenvolvimento humano, obviamente tudo relacionado ao tempo de qualidade, mas lá tá bem descrito. Então baixa o e-book, não esquece. Então, e a questão de mindfulness, voltando, né? Comunicador, voltando, começando a fechar as caixinhas. Por exemplo, um exemplo é a diferença de multitarefa e multifoco. A gente escuta que homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, que mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tem essa questão cultural, não sei se é real ou não é, se é verdadeiro ou não é, não vamos entrar nesse mérito, mas de 3 a 5% só da população consegue ser multifoco. Multitarefa a gente consegue ser. Muitas pessoas conseguem ser. Agora, por exemplo, eu estou falando e aí eu tenho o meu planejamento aqui que eu vou seguindo. Então, eu estou conseguindo fazer multitarefa. Mas multifoco a gente não consegue fazer. De 3 a 5% da população mundial consegue ter multifoco. Deixa eu explicar melhor. Digamos que a gente está dirigindo. A gente está dirigindo e a gente está com uma pessoa do lado, a gente tá viajando, está na estrada e está dirigindo e está conversando com essa pessoa do lado. A gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente consegue dirigir e conversar. Só que o nosso foco está em uma coisa só. Se você faz parte de 3 ou 5% da população, no máximo 5% da população que consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, ter foco, parabéns, me manda uma mensagem que eu quero te conhecer. Mas o foco a gente tem um só. Ou a gente está conversando com a pessoa, a gente está focando nessa conversa, ou a gente está focando na direção. E um exemplo, e para comprovar o que acontece, às vezes a conversa tá tão boa, a gente está conversando de forma tão concentrada que a gente não lembra do trajeto. Isso acontece muitas vezes comigo. Quando eu estou dirigindo, eu adoro estar conversando, né? Eu adoro viajar. Então a gente está conversando e eu nem me lembro da estrada, eu não me lembro o que aconteceu na estrada. Então, ou ao contrário, né? Tu tá muito focado em dirigir, a pessoa tá conversando e tu não tá nem ouvindo. Tu tá olhando a paisagem que tu tá dirigindo, tu tá olhando a paisagem, tu tá focado naquilo aí, tu não tá nem ouvindo o que a pessoa tá falando. Então, quando tu chega no final da viagem, uma das duas coisas, tem várias coisas que a gente faz, né? Mas até a música, né? A música que a gente tá ouvindo, por exemplo, no carro, às vezes, tu nem, que música legal, você não tava nem ouvindo, nem me dei conta, porque tu não tava no foco lá, tu tava focado em alguma outra coisa. Tu tava ouvindo tu tava, mas tu não tava nem focado, nem percebeu, porque a gente não tem como não ouvir, né? A gente tá ouvindo, mas a gente não prestou atenção, não botou foco naquilo ali. Então, essa questão de multifoco e multitarefa. Multitarefa a gente consegue ser, multifoco menos de 5% da população mundial. E aí, será que a gente está trazendo para o tempo de qualidade do nosso filho? Será que a gente está dando esse tempo de qualidade? A gente está fazendo o foco no lugar certo, o mindfulness que a gente falou?
sei se você já conhecia essa palavra e sabia o real significado, mas eu trouxe para uma forma bem simples, bem direta, bem dinâmica. Bem dinâmica, não, bem didática de passar. E será que com os nossos filhos a gente está tendo isso? A gente está tendo o mindfulness? A gente está conversando com eles e conversando com eles só? Ou a gente está conversando e está prestando atenção no futebol, no jogo, na novela, no jornal, no Big Brother, seja lá o que for? Será que a gente está conversando com os nossos filhos e não está ali no telefone? Como é chato, né? Isso me incomoda bastante, né? Eu tenho uma das linguagens é o tempo de qualidade e me incomoda muito quando tu tá falando com alguém e a pessoa tá no telefone ali. Isso me incomoda demais, me incomoda demais. E eu entendo que a pessoa naquele momento pode precisar estar no telefone. E é o que eu digo, acordos, né? A gente falou bastante nas lives sobre acordos entre casal, acordos sempre, né? Falo pra minha esposa, quando tu não puder, e eu quando eu não posso, fala, eu preciso de 5 minutinhos aqui para resolver isso aqui, eu não vou conseguir te dar atenção agora. Mas não divide a atenção, porque a atenção compartilhada ela é muitas vezes pior do que a falta de atenção. A pessoa acha que tu está prestando atenção e aí quando tu pergunta alguma coisa a pessoa não está nem ouvindo o que tu está falando. Isso é muito pior do que me dá 5 minutos que eu preciso desse tempo, eu preciso terminar esse e-mail, eu preciso terminar essa mensagem, eu preciso terminar de ver o que eu estou vendo no Facebook, sei lá, me dá esses 5 minutos e depois a gente conversa. Será que a gente está fazendo isso com os nossos filhos? Nosso filho tá brincando ali e tu tá brincando com ele no telefone, brincando com ele no telefone. Será que não era muito mais fácil, muito mais simples? Filho, olha só, eu preciso como eu faço, né? Isso não é que não esteja certo, não é que esteja certo ou esteja errado. É uma coisa que funciona para mim e eu tenho quase certeza que vai funcionar. É muito de cada um, né? Mas é uma dica, funciona, é comprovado cientificamente, questão de multifoco e multitarefa. Então, filho, olha só, quando o relógio estiver no 1, 2 e no 3, a gente pode brincar agora, o pai está trabalhando. E se o pai não conseguir trabalhar agora e ficar brincando contigo, o pai vai ter que trabalhar depois e a gente não vai conseguir brincar. Então, será que a gente está fazendo isso com os nossos filhos? Vamos fazer um teste, como a gente falou em ação. Além disso, vamos começar a priorizar. Vamos priorizar o que a gente está fazendo e vamos priorizar as tarefas. Isso é muito importante. E a questão de ações, voltando para a ação, né? A gente tem uma agenda de serviços, a gente tem uma agenda profissional, a gente tem uma agenda de negócios. Se a gente não está conseguindo... Por que a gente tem essa agenda? Porque a gente precisa organizar o profissional e muitas vezes a gente acaba se perdendo. Se a gente não tiver agenda, a gente não consegue gerenciar tudo isso e acaba perdendo reunião, acaba perdendo compromissos importantes. Vamos trazer isso para nossa família. Será que se a gente estiver dando tempo de qualidade, obviamente fazendo essa reflexão, né, olhando de fora, será que eu estou dando tempo de qualidade com meu filho? No final do dia, quando a gente vai fazer o Diário da Gratidão, não sei se eu falei no vídeo anterior, mas nas lives eu comentei, faça o Diário da Gratidão. Pegue no final da noite e faça o Diário da Gratidão. Porque ele ajuda em diversos pontos. Um deles é esse. No Diário da Gratidão, será que tu deu atenção para tua família? Não dei atenção. Não tem como ser grata atenção para minha família porque eu não dei essa atenção. E aí eu tenho um plus, né, do meu Diário da Gratidão, que é os pontos de melhora. Então, pontos de melhora. No próximo dia eu preciso dar atenção à minha família. E aí quando tu começa a ter esses pontos, se eu não estou conseguindo fazer, eu vou priorizar na agenda. Eu vou separar, já que eu não consegui fazer, eu preciso de agenda. Se no serviço a gente não consegue, então vamos ter uma agenda. Amanhã eu vou ter 1 hora para brincar com meu filho. Então, das 8 às 9 é a hora de brincar com meu filho. Tá lá na agenda. Bota no despertador, bota no calendário do Google, anota, eu preciso ser lembrado que eu preciso brincar com meu filho. E ter isso como hábito, né? Fazer essa reflexão e ter isso como hábito, porque se o teu filho ele tem a linguagem do amor de tempo de qualidade, se tu brincar ou, sei lá, jogar um videogame ou qualquer outra tarefa que tu esteja com ele, dando aquele tempo de qualidade para ele, se tu der 30 minutos de qualidade, um tempo de qualidade, eu te garanto que é muito melhor do que 4 horas de atenção compartilhada. Então o tempo de qualidade é muito importante. E aí é mais importante ainda se o teu filho tem a linguagem do amor, o tempo de qualidade. É preferencial essa. Então, se ele tem qualquer outra, é importante priorizar essas tarefas. É importante priorizar, mas se ele tem essa linguagem do amor, aí realmente é muito importante e muito necessário que a gente vai falar a linguagem dos nossos filhos. Certo? Então, era esse o recado que eu queria passar, essa mensagem sobre
uma das linguagens do amor, né, o tempo de qualidade. Se não baixou o e-book, baixa, tá na descrição do vídeo, não sei aonde vai estar, mas se não baixou, baixa o e-book, porque lá a gente tem inclusive alguns exemplos, alguns que eu já comentei aqui, alguns diferentes. Então, baixa o e-book porque ele é a questão do conhecimento, né? A gente está adquirindo conhecimento, eu estou te passando conhecimento, estou te passando ação, tu vai ler no e-book todo o conhecimento, mas a gente tem que agir, né? Então a gente precisa agir. Então, o tema do nosso próximo vídeo e a nossa questão tema da linguagem do amor é a questão de receber presentes. E aí a gente já falou um pouquinho, passando spoiler, não é receber presente caro, é receber presente, mas amanhã a gente dá uma conversada. Então não esqueçam de baixar o e-book, realmente bem importante. Só entrar na descrição do vídeo, clicar na descrição do vídeo aqui e baixar o e-book. E gratidão demais, você chegou até esse ponto do vídeo, até o final do vídeo, gratidão, porque a gente está entrando na mesma sintonia, né? A gente está pegando pessoas para o exército do bem, né? Como a gente falou, o efeito borboleta, a gente não tem ideia de onde todo esse nosso conteúdo vai chegar e impactando uma pessoa, o efeito borboleta, ele acaba fazendo o trabalho dele, né? Vamos impactar muita gente, vamos melhorar desenvolver esse papel tão incrível que a gente exerce, que é o papel de pai. E a gente vai ser exemplo. Tem uma frase que tem algumas frases, né? Como comunicador ele tem algumas frases. Mas uma frase que eu gosto bastante é: seja hoje o exemplo de pessoa que você quer que seu filho seja amanhã. Então, terminar com essa frase. Certo? Abração, gratidão e até mais.